Olá, olá, boa noite a todos os alunos da AMA Academia da Mente Analisar para mais uma aula da turma 4 de terapia para mulheres. Olá, Fernanda, tudo bem com você? A todas que estão aqui, tudo bem, Fê? Olá, pronto, tudo bem? Saudade. Tá bem. Essa eu acho que é a minha última aula com vocês antes da próxima, e eu vou estar falando a nossa última aula, nossa penúltima aula que nós tivemos, né? Eu falei sobre o medo, né? Falei um pouco sobre as emoções básicas e falei especificamente sobre essa emoção básica, medo, que são 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, raiva, e eu falei mais do medo. E hoje eu vou estar falando com vocês mais a fundo sobre inteligência emocional, ok? Então, eu peço que você que está chegando, você que está assistindo essa aula gravada, se aproprie de um lápis, um caderno e anote tudo que nós vamos falar nessa aula que é de extrema importância. Por quê? Porque como nós reagimos diante de uma emoção indica a nossa saúde emocional. Como eu reajo diante de uma emoção ao qual, né, eu fui exposta, porque eu não tenho controle sobre como a pessoa vai me tratar ou sobre como eu vou receber o que alguém faz comigo, né? Eu não controlo emoções, porque eu não sei o que vai acontecer comigo para mim ter essa reação, para surgir essa emoção, mas eu posso gerenciar. E isso está dentro da inteligência emocional. Quando nós temos inteligência emocional de gerenciar como nós vamos reagir diante de uma emoção ao qual nós somos expostos, isso mostra a nossa saúde mental, a nossa inteligência em relação à saúde mental, à saúde emocional. Ok? Então, meninas, boa noite mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Fernanda, mais uma vez com a gente aqui ao vivo. Obrigada por estar aí e bora para mais uma aula massa, como diz o professor Manuel. Bora fazer acontecer. Vamos lá? Você já me conhece, meu nome é Edileuza Franklin, né? Terapeuta psicanalista clínica, especialista no universo feminino. Estaremos mais uma vez juntas hoje, falando desse tema aí maravilhoso, ao qual eu disse para vocês aí. Inteligência emocional. Nós vamos falar o que é inteligência emocional, os 5 pilares da inteligência emocional, a importância de saber sobre os hormônios, tá? Assim, rapidamente nós vamos falar um pouquinho dos hormônios e também nós vamos falar um pouco sobre emoções e sentimentos. O que é uma emoção e o que é um sentimento e a diferença aí entre eles. Ok? Então, pega aí caneta, lápis e bora fazer acontecer que são 18/8, né, do dia 20/8 de 2025, e nós temos até as 19h10 para estarmos juntos aí explanando esse tema tão importante. Então, bem-vindas aí a mais uma aula, né, da AMA, como eu disse. Essa aula, ela é muito importante. E quando eu falar para você sobre os pilares da inteligência emocional, vai ajudá-las a seguir uma fórmula, né? Ah, tem fórmula para ter inteligência emocional, tem fórmula para adquirir inteligência emocional? Não tem forma para adquirir inteligência emocional, mas tem um mapa aí para você seguir. E quando você segue esse mapa direitinho, observando o que eu vou passar aqui, você consegue praticar, né? E adquirir aí a inteligência emocional na prática, ok? Então, a inteligência emocional, ela é uma parte que todos nós, seres humanos, precisamos desenvolver. E esse mapa que eu vou ensinar para vocês, esses 5 pilares aí, ele vai te ajudar a desenvolver aí a inteligência emocional para que você viva de uma maneira mais leve, né? Como eu disse a vocês, a gente não pode controlar como o outro, né, vai nos tratar, como o outro vai
trazer algo para nós, se vai surgir em nós uma emoção de raiva, dependendo do que o outro vai trazer para nós. Mas você vai aprender aí a desenvolver essa inteligência emocional com esses pilares aí que eu vou passar para vocês, ok? Então, eu queria dizer para vocês aqui que eu amo esse conhecimento. Eu amo esse conhecimento da inteligência emocional aí, aplicado na prática e principalmente para nós mulheres, que nós somos muito emoção, né? Então, como nós somos cíclicas, como eu já ensinei para vocês nas nossas outras aulas, que nós não somos lineares, nós somos cíclicas. Cada semana nós estamos com uma dança hormonal muito grande em nós e nós reagimos de uma maneira conforme o hormônio que está ali prevalecendo. Por exemplo, quando eu estou na fase cíclica da menstruação, eu quero me acolher mais. Qualquer coisa que alguém me faça, que me tire um pouquinho do sério, ou que me distrate um pouquinho mínimo, eu já quero reagir, eu já quero responder, eu já fico com raiva. Por quê? Porque eu sou mulher e eu sou cíclica. Eu estou naquela semana, naquela ciclicidade ali da menstruação. Percebe que quando eu estou na fase ovulatória, tudo para mim tá lindo, meu cabelo tá lindo, o dia tá lindo. A pessoa ela pode talvez até trazer algo que vai me entristecer, mas eu não vou reagir da maneira que eu reagiria na fase da menstruação. Os meus hormônios da alegria estão mais presentes na fase da ovulação. Percebe que numa semana você é de uma maneira, na outra semana você é de outra. Então, para nós mulheres, é importantíssimo a gente saber ter inteligência emocional de lidar aí nessa dança hormonal que acontece com nós. Por isso que eu amo esse conhecimento da inteligência emocional aplicado na prática, principalmente para nós mulheres porque nós somos cíclicas, né? E você sabe bem aí a ciclicidade da mulher e como esses hormônios eles interferem muito aí nas nossas emoções. Então as nossas emoções elas são mais intensas, elas não são linear como os homens, né? E eu trago aqui nessa aula para vocês esses pilares aí, eu espero que vocês anotem e use com os pacientes de vocês. E usem primeiro em vocês, porque eu sempre falo primeiro em mim e depois através de mim. Então, você que está aí nessa aula, aprenda isso primeiro em você e depois através de você, para você poder estar aí transbordando na vida de outras mulheres, ok? Vamos lá. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de perceber e administrar as emoções. Eu percebo o que está acontecendo ali e eu consigo administrar as emoções minhas e compreender melhor das pessoas que estão ao meu redor. Entende? Então, assim, inteligência emocional é a habilidade de gerenciar, administrar as minhas próprias emoções e eu vou utilizar essa inteligência emocional ao meu favor. Ah, professora, como assim eu vou administrar as emoções, as minhas e ainda compreender a do meu próximo? Então, eu quero dizer assim, é que quando eu desenvolvo a inteligência emocional na minha vida, eu consigo perceber o que está acontecendo ali e eu consigo não reagir no ímpeto, eu consigo não reagir automaticamente, eu consigo responder conforme eu vou parar, administrar, pensar, respirar. Como eu já dei uma aula para você sobre respiração, vou respirar e dizer assim: peraí, eu não preciso responder essa pessoa dessa maneira, porque não se trata de mim, se trata dela. Ela chegou estressada, ela está com raiva e ela está fazendo com que eu entre na dança dela. Então, eu vou ter a inteligência emocional de entender, assim, por exemplo. É, não vou reagir dessa maneira. Eu prefiro me retirar e quando eu tiver mais calma, eu voltar e responder à altura. Isso, meninas, a gente precisa desenvolver. Isso é inteligência emocional, ok? Então, assim, outra capacidade aqui maravilhosa da inteligência, né? Outra capacidade assim que a gente pode desenvolver aqui da inteligência emocional
é a compreensão das emoções, além das nossas, a das outras pessoas, sabe? E isso permite que a gente tenha construções mais saudáveis, escolhas mais conscientes. Como eu disse para vocês, eu compreendendo a emoção daquela pessoa, eu vou parar e vou pensar, poxa vida. Eu tô aqui no meu trabalho tranquilamente e essa pessoa chega toda estressada e eu vou estressar? Eu vou entrar na onda dela? Ou eu vou parar e vou ter uma empatia e vou pensar assim, poxa vida, por que que a Fernanda está agindo dessa maneira? Por que será que a Fernanda chegou no emprego tão chateada? Isso é desenvolver inteligência emocional. Então, assim, as pessoas que desenvolvem a inteligência emocional, elas possuem capacidade de pensar, né? Eu penso, eu sinto, eu ajo de maneira mais consciente, mais assertiva. Eu não vou agir no ímpeto para depois arrepender, né? Sem permitir que, quando a gente pratica a inteligência emocional, a gente não permite que as emoções, principalmente as negativas, controlem a nossa vida, né? Eu não permito que alguém que veio de uma situação estressante passe isso para mim ao ponto que eu também me torne uma pessoa estressante do nada, de repente, sendo que o que está acontecendo com ela não tem nada a ver comigo. Eu não vou permitir que a negatividade que a trouxe naquele momento vai passar para mim e eu vou passando assim para as pessoas. Então a gente precisa estar aí praticando a inteligência emocional. E uma informação importante aqui. Nós não controlamos as nossas emoções, ok, meninas? Eu não consigo controlar uma emoção. Ah, tem até um livro que fala emoções controladas. Não existe emoções controladas. Eu não consigo controlar algo que não está dentro do meu poder. Mas por que não está dentro do meu poder? Primeiro, vamos dizer que a Rosa, né, a Dona Maria, chega na minha casa e me distrata. Então, assim, ela vai me distratar, vai me deixar nervosa, então automaticamente eu vou sentir uma emoção raiva. Eu não tenho como falar assim, eu não vou sentir essa emoção. Isso é mentira, você vai sentir a raiva pelo que aquela pessoa trouxe até você. E aí você não pode controlar o que você vai sentir. Eu tô sentindo raiva, mas eu posso usar a inteligência emocional e fazer o quê? Gerenciar como eu vou reagir diante daquilo que a Dona Maria trouxe para mim. Diante daquilo ao qual ela me fez sentir. A Dona Maria veio, me contou algo, me fez sentir raiva. Eu tenho que acolher essa emoção, mas eu preciso aprender a gerenciar como eu vou reagir com essa emoção a qual eu estou sentindo agora. Percebe? Essa informação aí é muito importante. Nós não controlamos a nossa emoção, ok? Nós aprendemos a gerenciá-las, a administrá-las. E por isso eu trouxe aqui para vocês os pilares aí para vocês aprenderem a estarem aí desenvolvendo a inteligência emocional, ok? Então, o principal objetivo aqui é combinar o hemisfério direito do cérebro, que é o emocional, com o hemisfério esquerdo, que é o racional. Então, o hemisfério direito do cérebro é onde passam as emoções. E muitas vezes o que acontece conosco vai só nesse lado aqui, e isso acontece muito com os adolescentes. Vocês já perceberam que qualquer coisa que acontece com adolescente, a primeira coisa que passa, você só fala isso comigo. Você não me ama, né? Porque eles são mais emoções e quase ele não usa essa parte aqui do cérebro que é a parte racional aí, que a gente fala que é combinar aí o hemisfério, o andar de baixo com o andar de cima. Isso é para que a gente possa nos tornar pessoas mais prósperas, saudáveis, né? Porque as emoções, elas fazem parte da nossa natureza. E ela tem como principal objetivo nos colocar em movimento, ou para nossa sobrevivência, ou para nos paralisar, ou para nos fazer avançar. A emoção, ela é importante na nossa vida. E ao longo da nossa aula aí vocês vão estar compreendendo esse propósito aí da inteligência emocional. Então, meninas, compreender essas emoções, utilizá-las a nosso favor é essencial para que nós possamos compreender o nosso universo emocional aí, pois até mesmo emoções consideradas negativas, como eu disse para vocês,
todas as emoções, ela tem um papel importantíssimo para o nosso desenvolvimento, tanto a negativa quanto a positiva. Então, nós precisamos compreender as emoções e utilizá-las ao nosso favor. E quando você usa a inteligência emocional nessa compreensão aí, você tem uma vida mais plena, mais leve. Então, a inteligência emocional em nós, ela inclui aí consciência das emoções predominantes em cada fase do ciclo menstrual, como eu disse para vocês. Na menstruação, eu estou mais nervosa. Na pré-menstruação, eu estou assim querendo me acolher. Então, a gente tem consciência aí dessas emoções que predominam nas nossas fases aí. Ah, professora, mas eu já sou menopausada, eu já estou na menopausa, a dança hormonal é a mesma, entende? A gente ainda tem aqueles hormônios, só não desce o sangue, mas a máquina funciona ali do mesmo jeito. Então, quando a gente tem essa consciência, nós temos mais facilidade para mergulhar aí nas emoções, né? E nós, então, que somos mais emotivas, mais, né? Fala que mulher chora mais, não é que mulher é mais sensível, mais amorosa, e a gente precisa saber controlar. Então, os homens, em geral, eles são mais racionais, são mais calculistas, eles pensam, né, antes de agir. E nós não, a gente é mais emotiva mesmo. Nós somos mais, na nossa ciclicidade aí, a gente é mais emotiva. Então, nós somos mais afetuosas, amorosas, né? Quem dera se o mundo fosse regido só por mulheres. Eu acho que não existiria guerra, eu acho que existiria mais amor, mais paz, porque nós somos mais afetuosos, nós temos isso em nós. E quando a gente tem a consciência das emoções que predominam na nossa vida, quando a gente usa aí a inteligência emocional, quando a gente consegue desenvolver essa inteligência emocional, então, meninas, ó, bora fazer acontecer aí, ok? Então, vamos lá. É, falei para vocês aí, né, um resuminho rápido das emoções primárias básicas, que na nossa última aula eu falei sobre a emoção medo. Então é importante você conhecer com profundidade cada emoção primária, né? Que é surpresa, nojo, medo, alegria, amor. Se você ainda não assistiu, assista lá esse filme divertidamente, que você vai conseguir entender como essa dança de emoções mexe com a gente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de emoções versus sentimentos e a importância desses hormônios aí. Nós falaremos sobre a diferença entre emoções e sentimentos, a importância dos hormônios, como eu já disse para vocês, que são a química das emoções, né? Eu já até dei uma aula para vocês sobre isso, que os hormônios, eles são a química, eles são o fogo. Eles são, vamos dizer assim, o fogo não, eles são fósforo que acende a centelha ali, é o combustível aí do comportamento diante da emoção. Então, hormônios envolvidos endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, isso aí é o quarteto da felicidade, da felicidade, né? E nós precisamos entender um pouco aí sobre isso. Então, eu quero passar para vocês aqui o seguinte, meninas, a diferença da inteligência emocional na vida de uma mulher, né? Como eu disse, é que existe essa movimentação. Então, o combustível de uma emoção são os hormônios. E nessas fases aqui, esses 5 pilares da inteligência emocional, vocês vão entender qual fase eu estou hoje. Isso se chama estado de presença. Ah, eu estou na fase tal. Peraí, deixa eu acolher essa emoção. Deixa eu reconhecer essa emoção que eu estou sentindo. Mas espera aí, eu não vou permitir que essa emoção gerencie minha vida. Deixe-me gerenciar essa essa questão que está acontecendo comigo para que eu tenha um movimento mais assertivo, uma decisão mais assertiva aí. Então, os 5 pilares da inteligência emocional é estado de presença, acolhimento, reconhecimento, gerenciar, administrar e o movimento. Ok? São esses 5 pilares aí que vai trazer para nós uma consciência aí de como nós estamos para reagirmos assertivamente. Vamos falar de cada um desses pilares agora e eu gostaria que você anotasse aí para que você pudesse depois colocar esse mapinha aí, esses pilares aí que eu chamo de mapa, para você
está aí aprendendo a lidar com as emoções, ok? Vocês vão aprender aí a desenvolver aí a inteligência emocional. Eu amo isso, meninas, aprender a desenvolver inteligência emocional. E engraçado que todas as vezes que eu dou uma aula sobre inteligência emocional, parece que acontece algo comigo para me testar. Como eu estou em fase de mudança de casa, minha casa está só um monte de caixa, caixa ali, caixa aqui. Eu custei achar esse computador para colocar ele ligar, custei achar minha apostila, custei achar aqui os meus papéis, as minhas anotações, mas graças a Deus deu tudo certo. Na hora eu fiquei muito nervosa, porque estava chegando 4 horas da tarde e eu ainda não tinha conseguido achar as minhas anotações. E nesse momento foi me dando assim um misto de sentimentos e foi ficando como se eu estivesse frustrada. Fui sentindo um pouquinho de raiva. E naquele momento ali, primeira coisa que a gente faz quando a gente está com esse sentimento assim é tratar as pessoas que estão ao nosso redor com mais grosseria, como se elas tivessem culpa da bagunça, da mudança, da desorganização daquele momento. Por mais que eu tentei me organizar desde ontem, hoje eu passei por esse teste. E todas as vezes que eu vou dar essa aula, algo acontece para que eu pare e coloque esses 5 pilares da inteligência emocional em ação. Porque se eu não colocar isso em ação, eu vou surtar. Eu vou surtar em alguém que não tem nada a ver com isso ou algo que aconteceu assim naturalmente, orgânico, eu vou surtar. Então, hoje, o que que eu fiz? Eu entrei no estado de presença. Peraí, onde eu estou? No meio de uma mudança. Meu Deus, que raiva! Como que eu vou sentir? Não estou achando nada. O que que eu estou sentindo? Raiva. Eu vou tipo assim, não tô sentindo raiva, não é mentira. Não, eu vou acolher essa emoção. Eu tô sentindo raiva, sim. Eu vou reconhecer que eu tô com raiva. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou gerenciar essa raiva. Eu vou vomitar em cima das pessoas a minha raiva, meu estresse? Ou eu vou gerenciar isso e aprender a ter um movimento mais assertivo com o próximo, dependendo do que eu estou sentindo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Todas as vezes que vocês passarem por uma situação, coloque esses 5 pilares da inteligência emocional e vocês vão ter uma vida mais leve. E nós vamos começar agora, né? Como eu disse, a emoção ela é o combustível do comportamento e o hormônio é o combustível dessa emoção, né? Nós vamos começar agora a entender aí esses 5 pilares. E o primeiro pilar aqui, meninas, é o estado de presença. Deixa eu passar aqui. O primeiro pilar, anote aí, estado de presença. Como professora, eu vou trazer esse estado de presença aí, né? Como eu vou entender esse estado de presença aí? Então, esse primeiro pilar aqui, que é o estado de presença, é ele vai me ensinar que ele é tão importante que a gente precisa ter a consciência aí desse movimento. É uma emoção, automaticamente eu sinto aquela emoção, eu vou ter um comportamento. O que que eu preciso? Estado de presença. Se a gente sente uma emoção e não tiver em estado de presença, essa emoção ela vai ser acionada, você nem vai perceber e automaticamente vai vir um comportamento. Então, o comportamento ele vem em seguida. Por isso que eu falo, a emoção é o combustível desse comportamento. Eu senti a emoção tal, pegou fogo. Eu vou me comportar diante daquela emoção. Eu senti raiva daquela pessoa, puf, eu vou explodir, eu vou xingar, eu vou falar, entendeu? Então, por isso você precisa usar esse pilar um aí, estado de presença. Porque é natural a gente sentir uma emoção e em seguida, em segundos, a gente, sabe, ter aquele comportamento diante daquela emoção, é automático. Por isso a importância aí desse estado de presença, entende? Então, preste atenção no seu corpo, né? Como é que eu trago esse estado de presença? Preste atenção, a sua volta, saia do automático. Né? Traz atenção ao seu corpo em vários momentos do seu dia, traga atenção para a sua respiração, sabe? A gente estamos tanto no automático que a gente não para nem para sentir o nosso coração bater.
A gente não para nem para sentir a nossa respiração. Teve agora a pandemia, né, há 5 anos atrás. E vocês puderam perceber o quão é importante o oxigênio, né? Precisou de faltar o oxigênio para a gente ter o estado de presença e entender o quão é importante o oxigênio. Mas independente de pandemia ou independente de qualquer coisa, traga o estado de presença, sabe? Traz atenção à sua respiração, observe o ar entrando e o ar saindo. Né? Perceba as suas sensações na hora que você for comer. Se permita sentir ali o alimento de verdade, não só engolir, nem sente, você nem senta para comer, você já come em pé naquela correria doida. A vida é uma só, o dia ele vai passar, ou você tem estado de presença ou não. Então, use esse pilar aí, que é estado de presença. Né? A hora que você for na academia e exercitar, se permita sentir seu pé na esteira, na caminhada. Isso se chama estado de presença. Onde eu estou? O que é que eu estou fazendo? Então, tudo isso aí são formas de você estar desenvolvendo aí, trazendo esse estado de presença no seu dia a dia aí, percebe? Então, uma técnica aí para diminuir o estresse e te dar um estado de presença é a respiração. Nós fizemos uma aula sobre isso. O mindfulness, né? Se você puder pesquisar lá, mindfulness, ensina você a respirar, ensina você a respirar. Não ai, Dileira, isso é misticismo, não. Isso é você ter um estado de presença, é você inspirar e soltar. Isso é um estado de presença, né? Porque com o estado de presença, quando você sabe onde você está, a gente consegue aí fazer um gerenciamento se algo acontecer. Então, depois desse estado de presença aí, nosso segundo pilar aí é o acolhimento. Ah, acolhimento, o que é isso? Colher o quê? O meu próximo? Não. Aqui você aprende a aceitar a sua emoção, não negar. Uma pessoa fez algo, você ficou com raiva, e você, não tô com raiva, não, não tô com raiva, não, mas tá morrendo de raiva. Aí você fica negando que não tá chateado com aquilo que a pessoa fez, aí daqui a pouco você tá soltando isso em outra pessoa que não tem nada a ver. Então acolha. Poxa vida, Dona Maria veio aqui e fez isso, eu tô com raiva. Mas espera aí. Eu estou acolhendo essa raiva, eu estou negando essa raiva, eu estou entendendo que eu estou com raiva. Aí você vai fazer o quê? Você vai ter inteligência emocional de acolher, né? Que aí é o segundo pilar, e aprender a aceitar que você está com raiva, e não negar que você está sentindo. Não negue suas emoções, acolha suas emoções. Poxa vida, meu marido me entristeceu, eu estou com raiva. Acolha que você está com raiva. Acolha que você está triste, acolha que você está alegre, sabe? Acolha que você está com nojo, acolha a emoção que você está sentindo. Porque aí você vai conseguir gerenciar muito melhor, né? Eu percebi aí que eu estou sentindo essa raiva, então o que que eu vou ter? Eu vou ter um estado de presença, porque eu percebi, eu vou acolher, porque eu preciso acolher, porque se eu negar, eu não vou conseguir trabalhar isso, porque eu estou negando o que eu estou sentindo. Como que eu vou trabalhar a emoção raiva? Se eu não acolhi, se eu estou negando que eu estou com raiva. Ah, eu sou forte, eu não sinto raiva. Sente sim, porque isso é orgânico, isso é normal, faz parte da nossa natureza, ok? E depois de acolher, você vai para o terceiro pilar da inteligência emocional, que é o reconhecimento. Reconhecimento. Por que que eu estou sentindo essa raiva? Por que que eu estou sentindo essa emoção, né? O que é esse reconhecer aqui, né? É você entender e se questionar por que que eu estou sentindo essa tristeza, por que que eu estou sentindo essa raiva, por que que eu estou sentindo esse nojo, para você poder gerenciar aí isso que você está reconhecendo, né? Você acolheu, reconheceu, e você vai entender todo o movimento que está acontecendo por trás dessa emoção. Aí você vai observar o ambiente, estado de presença, observe o ambiente. Por que que eu estou com raiva? Acolheu a raiva, reconheceu que está com raiva, né? E aconteceu uma discussão. Eu vou reconhecer que eu estou chateada com essa situação, que eu estou sentindo raiva. Então, para que que eu vou discutir? Depois que eu reconheço, aí eu vou fazer o quê?
Eu vou aprender a gerenciar. Para que que eu vou discutir com aquela pessoa que me fez sentir raiva? Peraí, se nesse momento que eu reconheci a raiva, eu quero explodir, respira e vamos para o quarto pilar. Gestão, gerenciar. Só aí, meninas, é que entra aí o quarto pilar da inteligência emocional, dessa habilidade maravilhosa. Só depois que vem aí o gerenciamento, a empatia. Peraí, eu preciso tratar essa pessoa assim, porque ela vomitou em mim toda aquela falta de educação dela e me fez sentir raiva. Peraí, deixa eu entender. Por que será que ela fez isso? Aí entra aí o gerenciamento. O que aconteceu com essa pessoa para que ela chegasse aqui e né, e me tratasse dessa maneira? Entra aí o gerenciamento, né? Primeiro, você precisa passar por todos os pilares: estado de presença, acolhimento, reconhecer que eu estou com raiva pela falta de educação da pessoa e gerenciar aí como eu vou tratar isso daí, né? O que é gestão? Gestão do seu comportamento. Porque a emoção eu entendi que eu tenho, eu acolhi ela. A emoção que eu estou sentindo, eu reconheci ela. Mas o que é gestão? A gestão eu faço o quê? Eu vou gerenciar a emoção? Não, porque a gente não controla a emoção. A gente vai gerenciar como nós vamos nos comportar diante daquela emoção a qual eu estou sentindo. Qual é a decisão aqui? Eu senti raiva? O que que eu vou fazer? Eu vou falar para a pessoa: olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo, né? Ou eu vou falar com a pessoa assim, não, eu não quero discutir isso agora, e você vai sair daquele ambiente e voltar quando você puder, tá? Falar de uma maneira mais assertiva com aquela pessoa. Isso é inteligência emocional, isso é gerenciar a emoção. Se todo mundo soubesse o que é inteligência emocional e colocasse em prática, o mundo era mais leve, dentro de casa era mais leve, nas instituições religiosas, filantrópicas, era mais leve, teria menos discussão, teria menos confusão, porque se cada um gerenciar o seu comportamento, tudo era mais leve, principalmente com os casais, principalmente dentro de casa, que é aonde a gente tira as máscaras. É onde você precisa ensinar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, né, sobre inteligência emocional. Porque você que está aqui na aula, é você que está aqui aprendendo, é você que está passando por esse curso da AMA sobre terapias, é você que vai lidar com pessoas que vai te procurar, né, para pedir sessões de terapia. Então, aprenda para que você possa transbordar na vida de outro. Então, saiba sair de cena. Sair de cena não é fraqueza, é gerenciamento de uma emoção. Sair de cena de uma confusão, de uma briga, de uma discussão é inteligência emocional, não é fraqueza. Se a pessoa pensa que você se afastou daquela confusão é fraqueza, deixa ela pensar, porque ela não tem inteligência emocional, mas você que está aqui hoje aprendendo, você pode colocar em prática o que você está aprendendo aqui hoje. Então, isso tudo aqui são formas de você gerenciar, se retirar, saber dizer não, falar que depois você responde à altura, né, mediante aquilo que te aconteceu. Então, só que junto dessa gestão aqui, que são as minhas decisões, os meus comportamentos diante, como eu vou fazer esse movimento aqui da melhor forma? Por isso eu preciso aí do primeiro pilar, estado de presença, consciência, como eu vou agir, como eu vou me comportar, né? Que aí vai entrar agora o quinto e o último pilar, que não é menos importante, que é o nosso comportamento. Saber se relacionar interpessoalmente, saber me relacionar com o próximo. Então, ó, vamos lá. Primeiro pilar, estado de presença. Segundo, acolher aquilo. Terceiro, reconhecer aquela emoção. Quarto, saber gerenciar. E quinto, esse movimento aí do comportamento. Porque gerenciar e comportar, eles estão interligados.
Percebe? Gestão e comportamento estão completamente juntos nesse movimento aí. Nesse momento da emoção, a gestão e o comportamento, eles andam juntinho. Então, cada pilar aqui, queridas alunas, é importante para que eu possa gerenciar aí as minhas emoções, ok? Como eu disse no início da nossa aula, nós não controlamos emoções, né? Eu vejo muitos profissionais aí falando assim: eu vou te ensinar a controlar emoções, eu vou te ensinar aí o controle emocional da raiva. Não existe isso, porque a raiva ela precisa ser abraçada, ela precisa ser aqueles pilares lá, né? Acolhida, ela precisa, a emoção ela precisa ser reconhecida para que você entre nesse movimento aí do comportamento. Nós não controlamos emoções, ok? E isso não existe porque a emoção ela é orgânica, né? Ela surge ali, aquela emoção, ela é instintiva, ela surgiu ali, então você só vai perceber ela e aí o que você vai fazer? Você vai gerenciá-la. Você vai gerenciar essa emoção para poder conseguir trabalhar a reação, o movimento aí que é o nosso quinto e último pilar, esse comportamento. Então, nós conseguimos interferir, né, no comportamento diante de uma emoção predominante só quando a gente usa todos os pilares ali, que eu ensinei para vocês aí. Então, nós conseguimos interferir no comportamento diante dessa emoção predominante, né? Por isso é que eu falo para vocês, o problema não está na emoção, e sim como eu vou me comportar diante daquela emoção. Porque a emoção, ela é natural, ela vai surgir. Mas o comportamento, ele vai depender de mim. O comportamento, ele vai depender de como está a minha inteligência emocional. Hoje eu estava dentro do carro e estava ouvindo assim uma rádio e é uma frase que eu trago comigo e eu quero passar para vocês. Primeiro em nós, depois através de nós. E para que você perceba o estado, a saúde emocional de uma pessoa, é só você perceber como ela reage diante de qualquer situação. Porque todo excesso, ele é uma falta. Então, quer saber como é o estado emocional de uma pessoa, a inteligência emocional, a saúde emocional de uma pessoa? Veja como ela reage diante de uma raiva. Veja como ela reage diante de um estresse. Vê como ela reage diante de uma tristeza, diante de um nojo. Veja a reação da pessoa e você vai entender qual é a sua saúde emocional. Quando você usa esses pilares, você consegue ter um movimento aí, um comportamento aí diferenciado, né? Então, para que venha aí um comportamento coerente, saudável, funcional, né? Ou um comportamento disfuncional, vai depender de como você vai utilizar aí esses cinco pilares aí. Só que a maioria de nós, né, a maioria de nós aqui da nossa aula, a gente age assim no instintivo, papum, né? No reagir, na sobrevivência, na consciência restrita, deixando aí os neurônios aí ativados a todo momento aí para proteger. E como os hormônios, os neurônios estão aí pronto para proteger, se a gente não usar esses cinco pilares, aí a gente só vai reagir de uma maneira que vai nos deixar num comportamento disfuncional. Então, tá todo mundo reagindo. Hoje em dia, uma pessoa, se você encosta nela na rua, ela, o que que foi? Se uma pessoa encosta no trânsito, num carro, já, o cara já desce querendo te espancar. Então, assim, tá tão no automático, sabe? A falta de inteligência emocional, e isso tem entristecido. Isso mostra como está a saúde emocional da humanidade. Né? Todo mundo aí reagindo, não pensando na emoção do outro, não respeita o outro, não tem empatia pelo outro, né? E, gente, a própria empatia, ela faz parte da inteligência emocional. Vocês sabiam disso? Ter empatia pelo próximo é automaticamente você usar aí, colocar em prática aí a inteligência emocional, ativar aí a inteligência emocional.
Porque quando você tem empatia pelo próximo, você consegue aí modificar como vai ser o seu movimento diante do que a pessoa te fez. Entende? Então, quem tem empatia consegue processar, entender aí a emoção do outro. Tipo assim, ó, pera lá. Por que que a Fernanda tá assim? Pera lá. O que que aconteceu para Fernanda falar assim comigo? Né? Eu já dei em outras aulas esse exemplo ao qual eu estava em um ambiente e eu pedi para a garçonete uma coisa, né, um pedido de um lanche, ela demorou e quando trouxe, ela trouxe de qualquer maneira e jogou na mesa e perguntou: "É isso mesmo que você quer? É só isso?" Na hora, instintivamente, eu quis reagir diante daquilo. Mas como eu tô sempre colocando a inteligência emocional em questão, em, em, em exercício, eu paro, eu penso, por que que essa pessoa está me tratando assim? Se ela não me conhece, se eu estou pela primeira vez com ela, por quê? Aí eu uso o quê? Empatia. Foi quando eu perguntei, tá tudo bem? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Quando ela foi grossa comigo. Aí ela falou assim: Não, me desculpa, eu não queria fazer isso, é porque eu tive uma noite ruim com a minha filha, eu passei a noite toda acordada com ela, eu tive que ir trabalhar, deixei ela com alguém que para cuidar dela. Me desculpe. Viu por que que ela me tratou daquela maneira lá no restaurante? Era até um aeroporto. E se eu reajo? Falo assim, eu quero falar com o seu gerente. Que falta de educação é essa? Você está aqui para trabalhar e me atender bem. Eu quero falar com o gerente. Eu tinha estragado a vida daquela mulher. Ela poderia até perder o emprego. Devido à situação que ela estava passando, ela poderia até entrar numa crise de depressão, de ansiedade, talvez até tirar a própria vida. Percebe? Como eu utilizei ali o pilar da inteligência emocional, a empatia, eu pude fazer um movimento diferente. Eu pude controlar, né, como eu iria reagir e saber um pouco dela, o porquê que ela estava daquele jeito, foi onde ela se abriu comigo. Vocês percebem a diferença? Então, eu quero que vocês entendam que por trás de qualquer comportamento existe uma emoção. Então, quando você aprende inteligência emocional, você vai pensar, o que aconteceu? Qual é a emoção que está atrás desse comportamento? Até mesmo das emoções positivas. Às vezes você está parado assim, do nada você começa a rir, sabe? Você ri e você dá aquela coisa gostosa. Aí você para e pensa assim, gente, por que que eu estou assim? Estado de presença. Porque você lembrou de uma coisa boa, automaticamente veio aquela emoção gostosa. Aí você acolhe, eu tô sentindo isso porque eu tô lembrando daquele beijo que eu dei naquela pessoa, daquele encontro que nós tivemos ontem. As emoções positivas também elas precisam ser gerenciadas, né? E isso é importante em qualquer situação. Então, sempre por trás de um comportamento existe uma emoção, seja ela boa ou seja ela ruim. E quando você aprende inteligência emocional, você para, você pensa, o que que aconteceu, qual é a emoção por trás desse comportamento, e além de você dar um bom testemunho, né? Se imagina se eu reajo instantaneamente com aquela garçonete lá do aeroporto que me tratou mal. Eu estava indo num lugar dar uma palestra, né? Aí alguém ia falar assim: Poxa lá, a psicanalista clínica Edileuza, terapeuta, especialista no universo feminino, toda grossa. É uma terapeuta e não sabe nem gerenciar a emoção. Eu estaria manchando a minha reputação, eu estaria perdendo tudo aquilo que eu ensino para vocês aqui. Então, além de você aprender a ter um movimento positivo, você vai dar um bom testemunho para quem está ali olhando você. Como será que ela vai reagir diante disso? Aí você coloca aí os pilares da inteligência emocional, ok? E quando você entende isso e é emocionalmente inteligente, né? Você pergunta aí. O que está acontecendo para a pessoa? Pergunta para ela, posso te ajudar? Estou percebendo que você está agitado. Aconteceu o quê? Vamos lá no seu trabalho, né? Vamos dizer que você está lá no seu trabalho, chega um colega de trabalho todo agitado, esbaforido, e a equipe estava toda tranquila, de repente a equipe está toda agitada, está toda estressada. Por quê? Faltou ali um gerenciamento. Por que que uma única pessoa que chegou estressada conseguiu estressar todo mundo?
Use você, inteligência emocional. Epa, peraí. Eu não preciso entrar nesse mérito dessa pessoa. Tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Entende? Você vai chamar aquela pessoa ali para um estado de presença sobre ela mesma. Então, olha aqui a diferença, gente, nas relações aí. Fica todo mundo sempre no ataque, como eu disse, né? Ah, ele foi grosso, eu também você. Ah, ela é estúpida no falar, eu também você. Então, assim, eu vou responder ao ataque, eu vou reagir. Aí fica assim, um responde, um reage, um responde, até o outro lá, entende? Então, o que que eu quero que vocês entendam? Coloque esses 5 pilares da inteligência emocional muito presente na vida de vocês, que através de vocês vocês consigam transbordar esses pilares aí na vida de outras pessoas. Ensine seu filho a ter inteligência emocional, ensine seu marido a ter inteligência emocional. Como terapeuta, tenha inteligência emocional, comece em você e através de você. E eu quero aí recapitular com vocês aí, né? Os 5 pilares da inteligência emocional, que é estado de presença, né? Eu preciso estado de presença, acolher, observar aí a emoção, reconhecer, né? Só quando eu reconheço eu vou entender toda essa situação, toda essa história, por que que eu tô triste ou por que que eu tô com raiva. Então, recapitulando aí, o nosso quarto aí, gerenciar, você precisa desse movimento aí, gerenciamento, e você vai ter o quinto pilar, que é o movimento, que é o comportamento, né? O nosso cérebro, ele é muito rápido, né? O cérebro, a parte racional, que é o córtex frontal, o cognitivo, ele precisa de um tempo aí para ser processado. E a emoção ali, a amígdala, né? Ela superativada, ela traz uma energia para o cérebro, ela traz um fluxo sanguíneo ali de resposta. Entende? Então, em vez de você responder, você vai pensar, conta até 5. Não preciso reagir, não preciso fazer isso. Deixa eu pensar. Como eu vou fazer o movimento? Como eu vou me comportar diante disso? Entende? Isso se chama inteligência emocional. E quando você não compreende isso, você vai sempre reagir de forma instintiva, porque o nosso instinto é de estar sempre protegendo, brigando. Use a inteligência emocional, porque nós somos animais racionais, né? Então, coloque esses pilares aí. E eu faço aqui com vocês mais uma vez esse quinto movimento, que é aí o comportamento. Presta atenção, meninas. Eu sinto, né? Eu senti. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou me comportar diante daquilo que eu senti. Eu vejo. Eu sinto que vem para o coração, eu reajo, né? Alguém fez algo comigo, eu sinto e eu reajo. Mas quando você tem inteligência emocional, você consegue gerir, não controlar emoção, porque ninguém controla emoção, mas você consegue gerenciar aí como você vai se comportar, ok? Então, qual é a diferença de uma pessoa que tem inteligência emocional e de uma pessoa que não tem inteligência emocional? Eu quero deixar essas perguntas para vocês aí. Como elas lidam com essas situações, né? Eu quero deixar aqui para vocês essas duas reflexões. Qual é a diferença de uma pessoa que tem inteligência emocional e de uma pessoa que não tem inteligência emocional? Eu quero que você pare e pense. Aconteceu alguma coisa, essa pessoa teve inteligência emocional ou não? Aconteceu um fato comigo essa semana. Eu consegui colocar a inteligência emocional, ativar a inteligência emocional ou não? Isso vai ficar para você fazer aí durante a semana até a nossa próxima aula, ok? Então, pense bem. Eu tenho uma história que eu acho muito interessante. Ela é assim, a pessoa, ela mudou, né, para um sítio. E nesse sítio tinha uma fazenda muito grande e esse caseiro, ele conseguiu juntar um dinheiro e comprou um sítio pequenininho, perto dessas fazendas grandes.
E o fazendeiro, chefe lá da região, ele não gostava muito de pessoas muito humildes perto dele, né? Ele gostava só de casas grandes, bonitas, próximo dele. Então, quando esse pequeno fazendeiro, esse pequeno sitiante mudou para a região ali daquele grande fazendeiro, primeira coisa que ele falou com o capataz dele, eu vou mandar um presente para esse sitiante. Então, o que que ele fez? Ele fez uma cesta e mandou entregar ao sitiante. E quando o capataz dele lá, né, o caseiro entregou, bateu na porta, meu patrão mandou esse presente aqui de boas-vindas para vocês. Quando o sitiante mais simples abriu a cesta, tinha um monte de bosta de boi dentro da cesta. Era uma cesta muito linda, porém tinha um monte de bosta de boi dentro da cesta. Se é com você, se é comigo, a gente ia reagir instantaneamente. Que loucura é essa? Aquele homem é louco? Peraí, o que que é isso? Esse homem, esse sitiante, pensou, respirou, foi lá e falou com o capataz daquele grande fazendeiro. Aguarda só um pouquinho que eu quero devolver para ele esse agrado que ele fez para mim. E o capataz falou: não, não precisa, ele só mandou entregar isso aqui. Ele falou: não, eu faço questão de devolver. Então, o que que ele fez? Ele foi lá, preparou uma cesta, colocou os melhores pães que a esposa dele faz, colocou pão, colocou rosquinha de coco, colocou tudo de quitute gostoso e mandou o capataz entregar para aquele grande fazendeiro. Quando aquele grande fazendeiro chegou lá na fazenda grande e entregou, né, pro fazendeirão lá a cesta que ele abriu, ele já imaginou que viria um monte de bosta, igual ele fez, um monte de bosta de boi dentro da cesta. Mas quando ele abriu e ele se deparou com todos os quitutes gostosos, pão, bolo, doce de leite, manteiga, tudo caseiro, o que que ele fez? Ele pessoalmente foi lá e pediu desculpa para aquele pequeno sitiante. Vocês acham que esse pequeno sitiante, ele usou inteligência emocional ou não? Ou ele foi bobo, ou ele foi humilde? Me fale, pastora Soraya, o que que você acha que que esse grande sitiante pensou desse pequeno sitiante aí, o grande fazendeiro ao receber todos aqueles quitutes? Você acha que o que que ele pensou no momento que ele recebeu tudo aquilo, após ele ter mandado pro pequeno sitiante uma cesta de bosta de boi e ter recebido em troca uma cesta com um monte de coisa gostosa? O que que você acha que ele usou aí? Boa noite. Boa É, noite. a idade já está começando, né? A emoção dele já deu aquela respirada, né? Já conseguiu, se controlar, né? E eu sempre costumo dizer assim, que a gente sempre entrega aquilo que a gente tem, né? E ele entregou o fazendeiro por mais, né? Que ele tem muita riqueza, mas ele entregou aquilo que ele tinha, né? E aquele que era tão humilde, né? Eu acredito também que o fazendeiro também não esperaria, né? Essa forma, essa reação, né? Que seria uma reação é, deixando as emoções tomar a flor da pele, seria da mesma forma, né? Leve de volta, mas ele não, né? Ele respirou. Falou, eu não vou dar aquilo que ele tem, eu vou dar aquilo que eu tenho, né? O dele, dentro dele, né? A emoção controlada, né? Eu acredito que ele deu, o outro deu o que ele tinha, que não era nada, e o outro deu o que ele tinha, que era tudo de bom, né? E onde que você vê a inteligência emocional aí? Além da bondade do coração, porque mesmo a gente tendo um coração bom, Soraya, a gente instintivamente, porque a gente é um animal racional. A gente, no instintivo, a gente já quer responder, né? Você acha que ele usou aí da inteligência emocional dele? Sim, sim, porque foi automaticamente, talvez ele, instantâneo, ele iria reagir de outra forma, mas eu acredito que ele parou, se deu alguns, né, segundos, um minuto, porque muitas das vezes um minuto vale, né, muito, né? Muito,
Muito. Esse 1 minuto fez que o Toda outro visse que diferença. ele muita diferença, né? Visse que o outro viu que ele fez errado, né? Esse 1 minuto valeu, né? Para que o outro reconheça que ele estava errado, né? E Não esse precisou. 1 minuto, Soraya, esse 1 minuto que você fala aí, nada mais é do que um pilar da inteligência emocional. Qual que é o pilar? Estado de presença. Poxa, tô aqui na minha casa, recebo uma cesta e a cesta cheia de bosta de boi. Peraí, tô na minha casa, estado de presença. Ele entendeu aí o movimento de quê? Ele acolheu ali aquilo que ele sentiu. Poxa vida, eu fiquei chateada, eu me senti afrontado. Eu poderia muito bem fazer a mesma coisa. Peraí, deixa eu acolher que eu tô triste e deixa eu gerenciar essa emoção que eu tô sentindo aí. O que que eu vou fazer então? Eu vou gerenciar como eu vou me comportar. Porque ficar chateado com aquela situação, eu vou ficar. Mas como eu vou me comportar? Ele usou inteligência emocional. Eu creio esse 1 minuto que você disse, aí ele parou. Só aguarda só um pouquinho que eu quero retribuir. Pode ter certeza que até o caseiro daquele grande fazendeiro pensou que ele iria encher uma cesta de bosta. Mas ele colocou os melhores quitutes da esposa e entregou. Ele deu um bom testemunho, ele evitou uma briga, ele conseguiu com que aquele grande fazendeiro o admirasse, porque o grande fazendeiro conta a história que foi até a ele pessoalmente depois daquele grande gesto, pediu desculpa e eles se tornaram grandes amigos. Poderia ter sido Sim. diferente se ele não tivesse inteligência emocional? Poderia, né? Ah, ele mandou bosta, peraí que eu vou lá com a espingarda, vou tacar tiro naquela casa. Ah, ele mandou bosta pra mim, ele acha que eu sou quem? Eu sou mais macho do que ele, entende? Então, não, ele Sim. teve estado de presença. Depois do estado de presença, o que que ele fez? Ele acolheu a raiva, a decepção dele ter recebido aquela cesta de bosta. Depois, o que que ele fez? Ele reconheceu que eu estou com raiva, mas espera aí, deixa eu gerenciar aqui essa raiva. Deixa eu gerenciar meu comportamento. Toma uma cesta de volta, mas toma com tudo que eu tenho dentro de mim. Amor, inteligência emocional, Deus, e fez a história diferente. Então, isso se chama inteligência emocional e nós precisamos ativar isso dentro de nós todos os dias. Todos os dias. Coloca isso, desenvolva essa inteligência todos os dias. Desenvolva essa inteligência no seu trabalho, na sua casa, com seu marido, com seus filhos, com seus vizinhos, na sua igreja. Desenvolva. Isso não nasce da noite para o dia. Por isso que eu dei esse mapa aí dos 5 pilares da inteligência emocional. Coloque isso em prática. E depois você vai ver como a sua vida vai ser mais leve. Por quê? Porque você vai começar em você e transbordar nas pessoas, ok? Vou deixar aí, ó, uma reflexão para vocês. O que é inteligência emocional? Qual é o principal objetivo da inteligência emocional? Qual é o propósito real de uma inteligência emocional? E obrigada mais uma vez, né, por estarem presentes nessa aula, Soraya, Fernanda e aqueles que não puderam assistir ao vivo, assistam ela gravada, será disponibilizada lá no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp já tem, né, os nossos slides para você imprimir e montar aí seu e-book. E foi uma honra ter você, Soraya, Fernanda, saudade de vocês, como eu disse para Fernanda. Amo ensinar vocês e quando eu ensino vocês, eu aprendo também. E eu peço que o Senhor abençoe a cada um de vocês, dando a vocês não controle, porque nós não controlamos emoções, mas nós pedimos ao Senhor para nos dar um espírito manso, domínio próprio, para que nós possamos gerenciar aí as nossas emoções. E o Senhor deixa pessoas na terra para nos ensinar a usar esses pilares aí, ok? Meninas, ó, tenha uma boa noite e bola pra cima e se tornar terapeutas de mulheres. Ok, Fernanda, Soraya, um grande beijo, boa Tchau, noite. meu amor. Tchau, boa noite. Tchau.